Olá, queridos! Eu sou o pastor Alex Silva. Que bom que você chegou aqui no nosso canal. Nós temos postado constantemente aqui conteúdos que vai te edificar. Conteúdos de reflexão, pregações. São conteúdos que vão abençoar a sua vida. Mas muitas pessoas que assistem aqui os nossos vídeos ainda não está inscrita no nosso canal. Então eu quero te pedir agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando postarmos um conteúdo novo aqui nessa plataforma do YouTube. Eu conto com a sua ajuda para a gente poder crescer essa comunidade e eu quero te convidar a fazer parte disso. Que Deus te abençoe, muito obrigado e assista esse vídeo que vai edificar você profundamente. O primeiro livro da Bíblia é muito fácil achar, o livro de Gênesis, capítulo 5, está bem no começo do livro, versículo 24, diz assim o texto: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Se assente, por favor. Nós estamos diante de um tempo, e nós vivemos também nas últimas semanas, a atmosfera em todo o país, a atmosfera das festas do carnaval. Eu estava até olhando as redes sociais, um pouco antes de ir para o retiro, alguns debates sendo estabelecidos, né? Se o crente pode frequentar o carnaval ou não. Incrível, né? Que ainda nesse tempo nós estamos debatendo essas questões. O crente pode frequentar o carnaval? Igrejas que fazem blocos de carnavais, nós vimos um vídeo também, esse vídeo que ficou muito polêmico, de um pastor que foi um encontro ecumênico de carnaval e ele subiu no palanque para poder abençoar o carnaval. Eu estou falando dessas coisas e eu estou olhando para a cara de algumas pessoas dizendo assim: é mesmo, pastor? E é uma verdade. Como as coisas estão complicadas. E esse debate se estabelece, sim. As pessoas perguntam, elas questionam. Eu estava lendo a palavra do Senhor e me deparo com uma história de Enoque. Enoque viveu na 7ª geração após Adão, em um período de crescimento populacional e o aumento também da corrupção moral em toda a terra. Na medida em que o crescimento populacional da humanidade vai aumentando, o reflexo também da corrupção moral, da quebra de valor, de princípio, ela também vai crescendo. Os homens do tempo de Enoque eram homens com o seu coração voltado completamente para a maldade. Ele nasceu em uma era que caminhava para o dilúvio. Deus já estava analisando o comportamento daquela geração e Deus já estava completamente insatisfeito como o homem estava entregue completamente ao mal, à sua consciência, aos seus desejos, a ponto de lá na frente a Bíblia dizer que no tempo de Noé o homem estava entregue às suas paixões e aos seus desejos. E de fato, os homens estavam distantes de Deus e amantes da impiedade. A impiedade dominava a humanidade. Mas o que eu observo aqui é que em meio a esse cenário de impiedade, de corrupção moral, de quebra de princípios e de valores, este homem se destaca. A vida deste homem foi um destaque. E o que me chama a atenção é que o texto bíblico vai trazer o destaque para ele. Ele não apenas
conhecia o Senhor, ele não apenas ouviu falar do Senhor, ele não apenas era um simpatizante, não. Enoque não era apenas alguém que tinha ali um conhecimento superficial a respeito de Deus, mas a Bíblia é enfática em dizer que ele andava com Deus. Enoque andava com Deus, ele não só conhecia, ele andava com Deus. Para tornar essa expressão mais impactante, e aí você glorifica se você quiser, é que há uma diferença muito grande entre você conhecer e você caminhar junto. Há muita gente que me conhece, mas caminhar comigo é só as pessoas que eu tenho intimidade ou proximidade, né? Há muita gente que te conhece, conhece o teu nome, conhece talvez o nome dos teus parentes, conhece talvez o nome do teu pai, da tua mãe, mas andar com você traz para um contexto mais profundo, e isso é o que me chama a atenção. Enoque andava com Deus, e isso é impactante. Foi uma decisão de Enoque, foi uma escolha dele decidir em não só conhecer ao Senhor, mas andar com Deus. E uma coisa interessante é que também naquela época, né, a longevidade das pessoas era maior. Você vai encontrar principalmente aqui no capítulo 5 em diante, falando sobre as genealogias, e isso vai mostrar que os homens, a humanidade nessa época, elas viviam por séculos. Vamos encontrar aí exemplo mais para frente de Matusalém, que viveu mais de 900 anos. Então a longevidade da humanidade também era extensa. Então isso também me chama a atenção, que Enoque, ele não só andou com Deus ou caminhou com Deus por um curto período, mas foi uma vida extensa de um relacionamento contínuo com Deus. Então, nessa genealogia que lemos aqui, o capítulo 5, vai descrever essa genealogia. Enquanto eles estão falando dos outros patriarcas que antecederam ou sucederam Enoque, falam apenas o seu nome e o seu nascimento. Mas o escritor de Gênesis, chamado Moisés, ao falar de Enoque, ele para escrever esse detalhe da sua vida. Então o que isso quer dizer, pastor? Que as nossas decisões, elas fazem a diferença. As nossas atitudes, elas fazem a diferença. E aí eu quero dizer para você que Deus não te chamou para ser mais um. Deus não me chamou para ser mais um. Deus não me chamou para ser mais um na minha família. Deus não te chamou para ser mais um na sua família. Deus te chamou para ser diferente e para fazer a diferença. E a diferença, ela está nos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Algumas pessoas, ao verem a mim e meu irmão, dizem assim: vocês são iguais. Eu digo: nós não somos iguais, nós somos parecidos, mas existem alguns detalhes que nos diferenciam. Ele é mais alto que eu, que mamou mais tempo. Não sei se isso faz a diferença. Alguns detalhes fazem a diferença. Ele diz: não, eu olho para ele, eu olho para você, eu não vejo diferença alguma. Minha esposa, por exemplo, nota a diferença, e está nos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Aí, pastor, eu não entendi ainda no que isso vai se aplicar na minha vida. Talvez você esteja reprogramando ou vivendo a mesma história que seu pai viveu em alguns aspectos. Talvez você cresceu no mesmo ambiente, recebeu ali a mesma educação, conhece as mesmas pessoas, mas o que vai fazer a diferença é que talvez na sua vida exista um detalhe chamado relacionamento com Deus, que te fará viver o que talvez o teu pai não viveu, o que os teus avós não viveram, e a partir de você se estabelece verdades que ainda não foram faladas, coisas que ainda não foram vividas. Os detalhes
provocam uma grande diferença. E talvez Deus esteja nos trazendo aqui para dizer isso, para estarmos atentos a esses detalhes. Moisés escreveu e ele fez a questão de colocar esse detalhe. Ele andou com Deus e Deus tomou para si. Isso não era algo comum. Por isso que Moisés escreve. Não era algo comum. Por que não era algo comum andar com Deus? Nós vamos enxergar a humanidade que se distancia de um relacionamento com Deus, mas Enoque anda com Deus. Ele é alguém incomum na sua geração. Talvez Deus te encontrou aqui hoje porque Ele quer fazer de você alguém incomum no meio da sua geração, incomum no meio da sua casa, entre a sua família, incomum entre os teus amigos. Pastor, eu ainda não peguei, mas o relacionamento com Deus vai provocar isso. Você não vai andar como todo mundo anda, você não vai falar como todo mundo fala, você não vai ser o que todo mundo é, você será alguém incomum que Deus está chamando. Ele andava com Deus e será algo incomum. E outra coisa incomum é que Deus tomou para si. Olhe para essa pessoa e diga assim: você está pronto para se tornar propriedade exclusiva do Senhor? Isso é maravilhoso demais. Quando eu estava entrando por aquela porta ali, eu estava falando com Deus: Deus, eu sou propriedade exclusiva tua. Eu quero ter tanta intimidade contigo, Senhor, que não tem espaço para mais nada na minha vida se não for a tua presença. Eu não quero ser propriedade exclusiva tua. Deus olhou para Enoque e viu que ele era um homem tão incomum no seu tempo, tão diferente no seu tempo, que Deus disse: eu quero você aqui para mim. Que coisa poderosa! Eu vou te tomar da onde você está e vou te trazer para mim. Você é minha propriedade. Eu vou tomar você para mim. Enoque já não foi mais visto porque Deus tomou para ele. Mas tudo isso é resultado do andar com Deus, e é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Então me presta sua atenção. Primeira coisa, andar com Deus é romper com a cultura. Quando eu ando com Deus, eu passo a viver uma contracultura em relação à cultura que eu estou inserido. Pastor, eu ainda não peguei. Quando você começar a andar com Deus, a cultura onde você está inserido, você não vai fazer mais parte daquela cultura. Você vai romper com aquela cultura. Pastor, é verdade? Eu vou te contar aqui agora e você vai identificar o que eu estou falando. Quando você estava no mundo lá fora, qual era a tua cultura? Ah, pastor, eu bebia até cair. Ah, pastor, eu falava palavrão. Ah, pastor, eu mentia, eu enganava, eu suplantava. A partir do momento que você aceitou Jesus, essas coisas que você carregava como uma verdade para você, o que se tornaram na tua vida? Se tornaram um passado, porque não fazem mais parte daquilo que você é. Você mentia, você não mente mais. Você falava palavrão, você não fala mais. Você enganava, você não engana mais. Sabe por quê? Porque aquela cultura de um valor corrompido, ela foi rompida e foi estabelecida em você a vida de Deus, a verdade de Deus, que é uma contracultura à cultura que você estava vivendo. Andar com Deus é conhecer uma contracultura à cultura do mundo. O que o mundo ensina? O que o mundo prega? O que o mundo acredita? Eu vou na contramão disso. E nós sabemos exatamente quais são as verdades que o mundo carrega. Nós sabemos exatamente quais são as verdades que o mundo evidencia. O homem sem Deus, ele está entregue totalmente à maldade. O homem sem Deus, se Deus sair de mim, eu sou mal completamente. Porque eu vou ser dado a fazer tudo aquilo que é mal.
tudo aquilo que é nocivo. Por isso as pessoas aí fora, elas mentem e elas não sentem peso algum ao mentir. Por quê? Porque mentir se tornou uma cultura para ela. Ela viu o pai, ela viu a mãe, ela viu os irmãos, ela viu os amigos mentir e enganar, e ela acredita que isso é vantagem. Quantas vezes nós vamos enxergar aí fora pessoas que enganam as outras e elas ficam felizes por estar fazendo aquilo, porque elas têm a consciência: eu tirei vantagem, eu fui o mais esperto. Como é que isso pode ser bom? É porque existe uma cultura de um mundo sem Deus, que defende isso como algo bom, né? Nós vamos encontrar relacionamentos que são destruídos a partir da infidelidade. Isso é tão verdade, a questão da infidelidade, que você liga a sua TV, as cenas que aparecem são disso. Isso, nos filmes, isso é retratado como algo bom. Olha as músicas que cantam por aí, dizendo que você ser infiel é algo bom, que você destruir a sua família é algo bom. O mundo ensina esta cultura e prega esta cultura como algo bom. Mas quando eu ando com Deus, aleluia, eu vivo uma cultura que é contra a cultura do mundo. E que cultura que eu vivo? A cultura do reino de Deus. Que por mais que eu esteja inserido em um mundo corrompido, eu não vou me corromper. Pastor, você está dizendo que eu não posso mentir, que eu não vou cair em algum momento? Não, estou dizendo que às vezes você vai cometer esse pecado, mas como a cultura do reino está inserida em você, o que acontece quando você mente? Automaticamente você se entristece, automaticamente você sente um pesar. Quando você peca ou quando você cai, o que acontece com você? Automaticamente a tua consciência diz para você: isso não é você, isso não faz parte de você, a tua vida não é isso. E aí sabe o que você faz? Você se arrepende, você deixa, e aí a misericórdia de Deus se manifesta na sua vida. Isso que eu estou pregando aqui talvez seja algo que poucas pessoas gostam de pregar hoje em dia. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus tomou para si. Ele andou com Deus, e o termo aqui andar com Deus indica um estilo de vida contínuo, um caminhar constante na presença de Deus. No mesmo texto, a expressão Deus tomou para si mostra que ele foi transladado sem ver a morte. Isso aqui é um evento único, até aquele momento não tinha acontecido. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando eu me comprometo a viver com Deus algo que ninguém quer viver, Deus reserva para mim algo inédito. Aleluia. Não, você não pegou, você não está aqui, então vamos lá. Quando eu me comprometo a dizer assim: Senhor, eu vou até as últimas consequências para viver uma relação profunda contigo, aí Deus diz assim: o que eu reservei para você foi algo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, algo que ainda não aconteceu. Então eu quero profetizar nessa tarde: você está pronto para viver algo que ninguém ainda na tua família viveu, algo que ninguém no teu bairro viveu, algo que ninguém do teu ciclo de amizade viveu? Eu estou pronto, pastor. Então se prepare, porque quando você se entregar completamente, quando não existir mais reservas em você concernente ao teu relacionamento com Deus, o Senhor vai te revelar coisas que você ainda não viu. Deus vai te mostrar coisas que você ainda não contemplou. Sabe por que eu vivo em um relacionamento com Deus e eu procuro isso? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu acredito que mais Deus tem para me dar do que o mundo. Ah, você não está aqui. Sabe por quê? Porque eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Eu vou fazer uma análise muito superficial aqui. Porque quando as pessoas entram na igreja, elas mudam de vida? Lá no mundo não prosperava, entra aqui, começa a prosperar. O pastor vai falar de prosperidade, vou falar de prosperidade à luz da Bíblia. Como é que ela acontece?
Lá no mundo você pegava o seu salário, o que você fazia no final de semana? Ia curtir com os amigos, ia gastar, ia beber. Às vezes você nem sabia quanto você gastava no final de semana. Por quê? Porque você estava dado a isso. Às vezes você gastava 300, 400, 500 reais. Tem jovens aqui que vão para a balada e gastam isso aí numa noite. Aí você bebe, se embriaga, volta para casa, não lembra nada do que aconteceu com você. Você vive carregado por uma energia completamente negativa, de peso, de culpa. Às vezes você deixa de render no trabalho. Se você empreende, você deixa de render na onde você está empreendendo. Por quê? Porque você passou a noite acordada, a mente cansada. O álcool destrói você, destrói tua saúde. Além de gastar todo o dinheiro com a bebida, com amigos, porque às vezes você quer não só pagar para você, mas pagar para a turma que está com você. Lá na frente você vai ter que gastar com remédio. Aí você veio aqui, veio todo arrebentado, Jesus te abraçou, te limpou, te deu um nome, te deu uma nova roupa, novas vestes. Começou a mudar a tua mente. Aí você deixou de sair os finais de semana para gastar com bebida, com festa, com balada, com curtição. Então aquele dinheiro que você gastava nos finais de semana já sobra todo mês para você, não é? Isso você também recebeu paz de espírito, porque você vem às vezes domingo de manhã para a igreja, recebe a palavra, volta para casa abençoado, faz um almoço, um churrasco com a família. Aí o marido começa a tratar melhor a esposa começa a tratar melhor o marido, os filhos também começam a se comportar da melhor maneira possível. Como é que você não vai prosperar em Deus? Eu conheço pessoas que viviam um estilo de vida totalmente corrompido, mas quando começou a andar com Deus, entendeu que mais Deus tem para dar do que o mundo. Por isso você não é bobo. Às vezes o diabo tenta te ludibriar dizendo: olha, aqui tá bom, aqui tá gostoso, mas isso só vai agradar a tua carne, mas destrói a tua alma e o teu espírito. Aí você diz pro diabo: eu não volto pro mundo. Sabe por quê? Porque eu comecei a andar com Deus, eu comecei a viver coisas que eu achava que eu não queria viver. Será que você pode levantar as suas mãos essa tarde? Por isso você não foi pular o carnaval. Por isso você não foi se entregar às festas e às amizades. Por isso você não passou esse feriado enchendo a cara. Por isso nessa quarta-feira, em vez de você estar fazendo coisas que não devia, você está aqui nesse culto. Sabe por quê? Porque você decidiu andar com Deus. E aí eu profetizo para você que você vai viver o que você ainda não viveu, que você vai experimentar coisas inéditas na sua vida, porque é isso que o relacionamento com Deus provoca. Andar com Deus aqui para Enoque significa ser diferente da maioria. Ele não apenas acreditava em Deus, mas ele permitiu que a sua vida fosse moldada por uma comunhão com Deus. Então se prepare, porque eu vim dizer para você nessa tarde que você vai romper com a cultura. Você não vai se parecer com o mundo, mas quando você andar com Deus, você vai se parecer cada vez mais com Ele. Você está pronto para isso? Enoque andou com Deus. Hebreus 11:5 diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Andar com Deus nos leva para uma outra dimensão. Andar com Deus nos leva para uma outra dimensão. Por que você está falando isso, pastor? Porque a palavra transladado aqui significa mudar de lugar, transferir. Então Deus levou Enoque para uma outra dimensão. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, crente. Você está vivendo a sua vida com Deus, e há uma guerra espiritual que acontece. Há uma guerra entre o espírito e a carne. A carne sempre vai tentar te trazer para a dimensão da carne. Se entregue às suas paixões, se entregue aos seus desejos, se entregue às suas vontades. A todo momento a carne vai tentar te assediar para te trazer para a dimensão da carne. Qual é a dimensão da carne? A dimensão do físico.
a dimensão daquilo que é visível, a dimensão daquilo que você pode tocar, daquilo que você pode sentir, e a dimensão do Espírito, porque há uma luta. A carne tenta te trazer para a dimensão da carne. Quem está ligado, diga amém. E o Espírito, o teu Espírito, a partir do momento que recebe o Espírito de Deus, o Espírito te alerta para te trazer na dimensão do Espírito. E qual é a dimensão do Espírito? A dimensão do Espírito são as coisas invisíveis, são as coisas ocultas, são as coisas que parecem loucura, são as coisas que estão distantes da nossa realidade. A minha pergunta para você essa tarde é: em qual dimensão você quer andar? Na dimensão das coisas que são visíveis? Na dimensão das coisas que são palpáveis? Na dimensão das coisas que agrada o teu físico? Ou você quer andar na dimensão das coisas que são invisíveis? Antes de responder, eu preciso te alertar. Quando você decidir, e se você decidir caminhar nas coisas invisíveis, se você decidir caminhar na dimensão do Espírito, você vai ficar meio doido, você vai ficar meio maluco. Por quê? Porque as coisas espirituais não é compreendida por aquele que é carnal. Não pegou ainda? Talvez dentro da tua casa alguém vai dizer assim: fulano tá doida, fulano tá maluco, só quer saber de igreja, só quer saber de orar, só quer saber de jejuar, só quer saber de ler a Bíblia, só quer saber de fé. A gente fala para ele: olha, mas as coisas estão difíceis, e o que sai da boca dele é: eu tenho fé que vai melhorar. O médico disse para ele que ele está doente, ele diz assim: eu tenho fé que eu já estou curado. Ele só quer saber de orar pelas pessoas, ele só quer saber de expulsar demônio. Ele levanta de madrugada para orar e começa a falar que está em guerra. Mas que guerra é essa? Eu estou falando de coisas que vão acontecer na sua vida, que as pessoas que são carnais vão olhar para você e vão dizer: ele ficou doido, ela ficou doida. Mas não é que você ficou doido, não é que você ficou doida, é que você se abriu para as coisas que são invisíveis, para as coisas que estão na dimensão de cima, para as coisas que estão na dimensão espiritual. E o carnal vai achar que é loucura, mas não é loucura. O que é, pastor? É revelação de Deus para a tua vida. A dimensão espiritual para onde Deus está te trazendo. E isso é tão verdade, isso é tão verdade, que existem coisas que você enxerga, que você contempla, que outrora você não conseguia enxergar e contemplar. E por quê, pastor? Porque você se abriu para as coisas invisíveis. Andar com Deus é exatamente isso, é andar na dimensão daquilo que é espiritual. Ande na dimensão do Espírito. E não tem outra maneira de você fazer isso se você não matar a sua carne. Eu conheço gente que diz assim: pastor, eu quero ser mais espiritual. Está orando? Não, pastor, não vai ser. Se você se entrega às coisas que são coisas que agradam a tua carne, ou você acha que nesse exato momento eu não preferiria estar assistindo Netflix agora? Eu e a Jennifer e o Moses. Ou eu não preferiria nesse momento estar numa praia? Não estou falando que isso é errado, tá? Eu só estou dizendo que se você quer crescer na dimensão espiritual, você tem que se abster de coisas que roubam teu tempo com Deus. Você tem que se abster de coisas que minam o teu tempo com Deus. Enoque andava com Deus, e sabe o que é andar com Deus? É estar a todo tempo ligado com Deus. Andar com Deus não é assim: Deus estava lá na dimensão espiritual
Enoque estava aqui na dimensão física e eles andavam de forma filosófica. Não, andar é lado a lado com Deus. E isso é poderoso, porque quando eu leio isso, na minha mente o que é? Enoque não passava um minuto sem a presença de Deus. Não é que ele não se entregava às coisas que era de sua responsabilidade, porque se você ler a biografia, você vai dizer que ele teve filhos, que ele gerou, ele construiu no físico, mas ele também construiu no espiritual. Pastor, eu ainda não estou ligado, então vai se ligar agora, em nome de Jesus. O que eu estou te dizendo é que se você se entrega às coisas que agradam totalmente a tua carne, você vai ficar preso na dimensão da carne. Mas se você se abster de certas coisas para viver um relacionamento com Deus, você vai ficar afiado para as coisas espirituais. Eu te desafio a isso. Quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu cheguei para minha mãe, eu não sei se eu já contei isso aqui. Eu disse: mãe, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Minha mãe disse: você quer? Eu quero. E ela foi muito curta e grossa comigo: vai orar e vai pedir. Vai para o quarto, entra aí no quarto, entra lá, fecha a porta, ora, ora, ora e não sai de lá até Jesus te batizar. Minha mãe era meio xiita mesmo. Minha mãe, ela tem um joelho, e o joelho dela tem uns calos assim de tanto tempo que ela passava orando. Minha mãe, ela mal sabe ler direito, não sabe escrever. Trabalhou como doméstica a vida inteira, uma vida muito simples, sofreu muitos traumas. Mas uma coisa em que ela me inspirou muito e que eu vi ela fazendo é ter uma vida de oração. Eu vi a minha mãe orar 2, 3, 4 horas. Eu já vi minha mãe entrar para o quarto e dizer assim: por favor, não me incomode, porque eu vou passar aqui o dia em jejum e oração. Mas essa mesma mulher que eu vi entrar para o quarto, passar o dia jejuando, orando, quando ela saía para evangelizar, os demônios caíam. Eu vi muitas vezes ela no meio da rua, parando alguém, e Deus falar a vida da pessoa para ela. Eu vi. E eu vejo isso como um reflexo daquilo que ela teve que se abster. Eu não estou dizendo para você fazer coisas que você, talvez a tua fé não alcance. Mas se você quer um relacionamento mais profundo, a entrega tem que ser mais profunda. Aleluia. Em qual dimensão você quer andar? Na dimensão das coisas carnais? Se entregue às coisas carnais. Eu quero andar na dimensão das coisas espirituais. Se entregue às coisas espirituais. Se lance completamente. Se você não consegue falar 30 minutos com Deus, se você não consegue falar 30 minutos com Deus no teu dia, como é que você quer viver as coisas espirituais? Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para aquilo. Mas quantas horas você ficou com a cara no teu celular? Você não tem tempo ou não é a tua prioridade? Nós temos testemunhos de crentes que há 15 anos atrás viviam uma dimensão de espiritualidade tão profunda, tão intensa, que eles impactavam o seu bairro. Hoje parece que estamos vivendo em uma geração de crentes que não fazem a diferença no lugar onde eles estão. Por quê? Porque parecem que os crentes de hoje querem se parecer mais com o mundo. Mas nós estamos diante de um mundo que a alma deles estão gritando: eu quero ser liberto, eu quero ser limpo, eu quero ser salvo, eu quero ser alcançado. E nós que temos a verdade na boca, não podemos ficar quietos, não podemos ficar de braços cruzados, achando que lá é melhor do que aqui. Quem está lá fora está aprisionado no pecado, quem está lá fora está aprisionado aos vícios. Não estou dizendo que quem está aqui dentro não peca, eu estou dizendo que aqueles que estão aqui dentro pecam, mas têm a consciência do perdão, da graça, do sacrifício de Cristo
Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Então o que eu estou dizendo para você, essa tarde é muito simples. Ande na dimensão das coisas espirituais, para que você faça diferença. Essa é a exigência de Deus. E isso é tão poderoso, que o texto de Hebreus diz, antes de Enoque ser transladado, ir para uma dimensão completamente, ele foi para a dimensão espiritual. Deus o arrebatou, Deus o transladou para uma dimensão que nós carnais não podemos alcançar. Ele não experimentou a morte. Mas antes disso, o texto de Hebreus vai dizer que ele deu testemunho de que agradara a Deus. Eu quero viver uma vida que agrade ao meu Deus. Eu quero viver uma vida que o meu Senhor se sinta agradado pelaquilo que eu estou fazendo. Eu não quero viver uma vida de hipocrisia, não quero viver uma vida legalista. Eu quero viver uma vida inteira, completa, de agrado ao meu Senhor. Dele dizer assim, eu estou me agradando de você, meu servo. Ande com Deus. O Senhor está te convidando hoje a isso. Enoque andou com Deus e Deus encontrou em Enoque coisas no qual o agradava. Então a fé dele o conduziu às coisas invisíveis. Então existe uma promessa para nós também, igreja do Senhor, que assim como Enoque, nós aguardamos a promessa futura de que eu acredito, presbítero Amácio, eu vivo a esperança de que a minha geração não experimentará a morte. Nós não experimentaremos a morte, mas nós seremos arrebatados. Por isso, a escolha nossa agora é agradar ao Senhor. Vamos andar com Deus? Vamos andar com Deus? Deus te chama para andar com Ele hoje. Deus te chama para um relacionamento com Ele hoje. Eu quero crer que quando você sair daqui, quando você entrar no seu carro e ir para casa, a presença de Deus vai ser tão forte com você, que você vai estar andando a pé para sua casa e você vai sentir como se alguém estivesse caminhando com você. Amanhã, quando você acordar, você vai acordar e você vai sentir que uma presença está com você. E essa é a presença de Deus. Existem Enoques aqui esta tarde, em que Deus está chamando para um relacionamento. Nós estamos caminhando para aquilo que é invisível pela fé. Estamos caminhando nesse caminho que é o caminho da fé, para alcançar as coisas invisíveis que estão reservados para nós. Tão simples. Talvez aqui na terra, eu encerro aqui, você se sinta alguém completamente desfavorecido, porque eu acredito que Enoque na sua geração talvez tenha sido perseguido pelo estilo de vida que ele adotou. Quer ser diferente demais, quer ser bom demais. Há pessoas aqui que talvez você foi assediado de muitas formas, até no teu ambiente de trabalho. Alguém que tentou te assediar moralmente e você disse não. Não, mas você vai ter vantagem se você fizer isso. E você disse não. Eu prefiro perder o que não é meu para ganhar o que é meu. Você pegou? Eu prefiro perder o que não é meu para ganhar aquilo que é meu. Deus está reservando algo para você. Deus está guardando algo para você. E o meu conselho para você nessa tarde é: não encha as suas coisas de coisas que não são suas, para você não perder aquilo que Deus tem para entregar nas suas mãos. Então esvazia hoje as tuas mãos daquilo que não é teu, porque está chegando de Deus o presente, a recompensa, o prêmio, o galardão que nos aguarda, em quem Cristo nos chamará na presença dele e colocaremos diante dele as nossas obras. E eu espero que as nossas obras não sejam obras de palha, de feno, mas que sejam obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, que sejam obras valiosas para ele. E ele vai dizer: está aqui a tua
recompensa, porque você andou comigo, você negou aos assédios, você disse não para aquilo que parecia ser vantajoso, você até recebeu xingamentos por conta disso, você até perdeu amigos malandros, que disse que não confiaria mais em você, por você não fazer aquilo que era errado, mas você se manteve firme na fé. Por isso agora eu te premio, por isso agora eu te dou o prêmio. Você deixou para trás as coisas do passado e olhou para as coisas do alto, assim como Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu olho agora para o alvo, para Cristo, alcançando, porque eu tenho a esperança de alcançar o prêmio da minha santa vocação. Você foi vocacionado por Cristo para as coisas futuras, para as coisas invisíveis, para as coisas celestiais que te aguardam. Pastor, eu não tenho nada aqui na terra. Tudo bem, há algo precioso guardado na glória. Tem gente que ganha o mundo inteiro e perde. Ricardo, eu conheço gente que tem muito dinheiro, carros para dar em vender, carros para andar um carro por dia no ano, mas não tem o que você tem. Não tem o que você tem. Por quê? Porque essa recompensa não se alcança com dinheiro, não se alcança com fama. Vai chegar o tempo em que os homens, tomados pela sua vaidade, pelo seu ego, pelo seu prazer, vão ficar apenas com tudo aquilo que eles conquistaram. E como eles saberão que serão pobres demais, eles vão dizer assim: eu nunca pensei que eu era tão pobre. Porque tem gente que é tão pobre que a única coisa que ele tem é o dinheiro dele. Só que tem pessoas aqui que decidiram andar com Deus, decidiram fazer a diferença, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das palavras negativas que você ouve, porque você é crente, porque você serve a Deus. Deus está dizendo: suporta, porque vai chegar o dia que eu vou te chamar aí e vou dizer assim: vem para cá, para as coisas que eu tenho reservado para você. Por isso, nesta tarde, nós dizemos não para o mundo, não para a cultura do mundo, e caminhamos para as coisas invisíveis que Deus reservou para nós. Amém? Amém. Fique de pé, por favor.